thank you for having us in your amazing house. Tell me about your favorite parts of this home. There's a lot of really cool spots. I love my office. The living room's really neat. A partir de uma pequena loja de penhores no deserto de Las Vegas, Rick Harrison transformou a sua vida num programa de TV multimilionário que lhe rendeu dezenas de milhões de dólares. Mas por detrás da aparência rude, dos comentários sarcásticos e das centenas de antiguidades exóticas. Como vive realmente Rick? Quão luxuosa é a sua mansão? Qual é a sua frota automóvel? Quantas esposas tem ele? E quanto valem os seus imóveis? Hoje, desvendamos o cofre secreto que guarda a vida luxuosa e, por vezes, dramática do magnata americano dos Pawn Stars. Está pronto? Se pensa que Rick vive apenas dos lucros da sua loja de penhores, está a subestimar a sabedoria de um experiente negociante de antiguidades. Segundo fontes fidedignas, o patrimônio líquido de Rick Harrison está próximo dos 10 milhões de dólares. Mas espera, é um valor pequeno comparado com todo o império que Rick construiu discretamente nas últimas 2 décadas. Tudo começou em 1989, quando Rick e o seu pai, Richard Oldman Harrison, abriram uma Gold and Silver Pawn Shop no coração de Las Vegas. O que começou como uma pequena loja de penhores, oferecendo empréstimos de curto prazo lastreados em tudo, desde relógios antigos a medalhas militares, cresceu rapidamente. Em 2005, a loja emprestava mais de 3 milhões de dólares por ano, gerando cerca de 700 mil dólares em juros, sem mencionar os lucros substanciais com a compra e venda de artigos únicos, exóticos e, por vezes, até históricos. E depois, em 2009, um momento histórico aconteceu quando Pawn Stars estreou oficialmente no History Channel. Quem imaginaria que uma série que relata as pequenas transações financeiras da loja de penhores poderia tornar-se um fenômeno televisivo global? Com 21 temporadas e mais de 630 episódios, a série foi transmitida em mais de 150 países e traduzida em 38 línguas. E o Rick não é apenas a alma da série, mas também o apanhador de pôr-do-sol que ganha dólares por episódio. Algumas fontes dizem até 100 mil dólares por episódio, dependendo da época. Aproveitando a aura da televisão, Rick expandiu seu império. Em 2011, lançou a sua autobiografia License to Pawn, Licença para Penhorar, que se tornou um best-seller do New York Times, gerando uma receita impressionante com direitos de autor. Depois, vieram contratos publicitários como o aparelho de barbear MicroTouch One, bem como palestras com salários de 20 mil a 30 mil dólares cada. Tudo isto ajudou Rick a transformar a sua imagem como dono de uma loja de penhores numa marca multimilionária. Não se ficando por aqui, em 2019, abriu a Rick Harrison Collection Account no Venetian Resort, um espaço sofisticado onde os colecionadores podem gastar milhares de dólares em artefatos raros. E em breve, Rick entrará no mundo dos podcasts com o programa Pawn After Dark, ao lado da sua boa co-estrela, Chumley, prometendo trazer novas ondas para o entretenimento digital. Richard Kevin Harrison, mais conhecido por Rick Harrison, nasceu a 22 de março de 1965, na pacata cidade de Lexington, na Carolina do Norte. Foi o terceiro dos 4 filhos de Richard Benjamin Harrison Jr., um veterano da Marinha duro e disciplinado, e da sua mulher, Joanne. A tragédia atingiu-o cedo. A irmã mais velha de Rick, Sherry, faleceu com apenas 6 anos de idade, uma perda que permaneceria em silêncio na família Harrison. Rick cresceu com 2 irmãos, Joseph e Chris, e aos 2 anos de idade, a sua família fez as malas e mudou-se para San Diego, no Oeste, quando o seu pai foi transferido. Os primeiros anos de Rick foram bastante diferentes dos comuns. Aos 8 anos, começou a sofrer de epilepsia, uma condição que o deixava frequentemente acamado durante dias a fio. Mas, em vez de se deixar levar pelo tédio ou pela autocomiseração, o jovem Rick recorreu aos livros. Ler tornou-se o seu grande escape. A sua educação e, por fim, um pilar fundamental do empresário talentoso que viria a ser. Já a educação formal era outra história. Abandonou a Taft Junior High School no 2º ano e mergulhou de cabeça na vida, vendendo malas Gucci falsificadas, faturando cerca de 2 mil dólares por semana. Era ilegal, sim, mas também revelava o seu instinto para o negócio, o marketing e o conhecimento do que as pessoas queriam. Em abril de 1981, a família Harrison mudou-se definitivamente para Las Vegas, no Nevada. Era uma cidade construída com base em segundas oportunidades, e os Harrison estavam prestes a tirar partido dela.
O pai de Rick abriu uma pequena loja de artigos em segunda mão de 28 metros quadrados na Las Vegas Boulevard, a loja original de moedas de ouro e prata. Rick trabalhava lá durante o dia e recuperava carros à noite. Uma combinação corajosa de esperteza e trabalho árduo que moldou a sua ética de trabalho. Em 1986, a loja tinha se expandido, mas 2 anos depois, perderam o contrato de arrendamento daquele espaço no centro da cidade. Imperturbáveis, encontraram outro local na avenida, mas desta vez com uma visão mais ampla. Rick e o seu pai sonhavam há muito tempo em transformar a loja de moedas numa casa de penhores completa, algo muito mais rentável, diversificado e essencial numa cidade como Las Vegas. Mas Las Vegas tinha uma regra em vigor desde 1955. O número de licenças de penhor emitidas era limitado com base no tamanho da população. Rick, que nunca ficou parado à espera, começou a ligar semanalmente para o censo da cidade. Após incansáveis chamadas e planeamento, em 1989, a estratégia de Rick deu resultados. Las Vegas atingiu o número mágico e os Harrison conseguiram uma licença para penhor. Nesse mesmo ano, a Gold & Silver Pawn Shop foi inaugurada perto da Las Vegas Strip. 1 ano depois, tornaram-se conhecidos não só pelas joias e eletrônica, mas também por venderem memorabilia desportiva rara e artigos colecionáveis peculiares que não encontraria em mais lado nenhum. Mas Rick não se tinha ficado por aí. Tinha uma nova ideia em mente. Um reality show baseado nas histórias loucas e nas personagens excêntricas que passavam pelas portas da loja de penhores. O conceito foi abordado pela primeira vez num documentário da PBS em 2001 e em 2003, no programa Insomniac, de Comedy Central. Como Dave Attell, Rick passou os 4 anos seguintes a promover a ideia incansavelmente, transitando entre estações como a HBO e o YouTube, antes de o History Channel finalmente se aperceber do seu potencial. O resultado? Pawn Stars, um fenômeno cultural que transformou uma loja de penhores comum numa das lojas mais famosas da televisão. Pawn Stars estreou em julho de 2009. Tornou-se a série com maior audiência do History Channel, com mais de 600 episódios em 21 temporadas até meados de 2023. Ao contrário da maioria dos reality shows, foi renovada em blocos maciços de 80 episódios, o que comprova o seu apelo. Rick, apelidado de Observador, pela sua incrível capacidade de detectar itens subvalorizados, tornou-se o rosto do programa, acompanhado pelo seu filho Corey e pelo melhor amigo deste, o simpático e brincalhão Austin Chumley Russell. Rick Harrison não construiu apenas uma loja de penhores, construiu um legado, e a sua carreira de sucesso em reality shows e negócios lançou-o para uma das propriedades mais luxuosas de Las Vegas, mansão em Las Vegas, Nevada. Rick investiu em imóveis de luxo. Prova disso é a sua mansão no Red Rock Country Clubhouse, em Summerlin, a oeste de Las Vegas, em 2019. Colocou a casa à venda por quase $4 milhões. Para sermos exatos, depois de a ter comprado em 2016 e de ter gasto $600 mil para renovar de acordo com o seu gosto. A mansão de 8.845 pés quadrados, construída em 2001, é uma obra-prima do conforto moderno e do luxo americano. Rick é perfeccionista, até nos mais pequenos detalhes. A sala de estar principal tem piso em granito, mas não qualquer granito. São tábuas de madeira nobre, com acabamento ácido, que custam $45 mil só por este item. A casa tem 2 quartos no resto do chão e 2 no andar de cima, além de um ginásio que pode ser facilmente convertido num quarto extra, o que a torna prática e versátil. Para cinéfilos como Rick, um cinema em casa de 12 lugares com um ecrã de 150 polegadas, completa com cortinas, proporciona uma experiência verdadeiramente cinematográfica. A casa conta ainda com 7 casas de banho, uma adega com capacidade para mais de 1.000 garrafas, um elevador e um sistema de som central de última geração que permite ouvir música em toda a casa, do quarto à casa de banho, com apenas um telefone. Por falar em vistas, a frente da casa tem vista para as Spring Mountains, no Red Rock Canyon, enquanto o quintal tem vista direta para a reluzente Las Vegas Strip e, embaixo, para o campo de golfe Arroyo. No segundo piso, há uma sala de mídia com uma varanda super confortável. Descendo para o quintal, depara-se com um mundo de resort, uma piscina estilo lagoa, um spa panorâmica, uma cozinha ao ar livre,
Uma cascata de 3 metros e um rio tranquilo que serpenteia pelo terreno e que conduz diretamente à piscina. Um verdadeiro estilo de vida sem gastar nada. Mas Rick não escolheu a casa apenas pela sua opulência. Os seus filhos estudavam na região, e ele queria que a família vivesse nas melhores condições. Mas agora que as crianças já cresceram e saíram de casa, a mansão tornou-se demasiado espaçosa. Rick decidiu colocá-lo à venda, tanto como uma transição para uma nova fase da sua vida. Como uma forma de mostrar ao público que, seja ele uma estrela de TV ou um empresário, Rick não deixa de ser um pai. Um homem que coloca a família em primeiro lugar. Atualmente, passa grande parte do seu tempo num rancho isolado em Port Orford, no Oregon, bem longe do brilho e do neon da cidade do pecado. Aí, abraça uma vida mais tranquila, focada na autossuficiência e na sustentabilidade. Longe da rotina, perto da natureza e longe da agitação. O refúgio de Harrison, no Oregon, reflete um outro lado dele, que valoriza a paz acima do lucro e a simplicidade acima do espetáculo. Nas suas palavras, o rancho é um imóvel de sonho para quem procura viver verdadeiramente nos seus próprios termos. Caras. Se pensa que Rick escolheria um SUV moderno e sem alma, então não compreende a alma antiga deste rei das casas de penhores. Rick é tão apaixonado por automóveis clássicos que quase os venera como artefatos preciosos. Na sua coleção pessoal de automóveis, não os exibe apenas. Convive com carros que já duram há quase um século. Em primeiro lugar, temos de mencionar o Chevrolet Special Deluxe de 1940, um símbolo de elegância à moda antiga. Com um motor de 6 cilindros em linha com mais de 216 polegadas cúbicas, o carro produz apenas cerca de 85 cavalos de potência. Mas, em troca, a sensação de condução é suave, fiel ao estilo de um cavalheiro da era pós-Grande Depressão. Rick não só comprou o carro, como também o restaurou cuidadosamente várias vezes, melhorando os veios de madeira do tablier e o sistema interno para manter o aspecto clássico, mas ainda assim ser confortável. O habitáculo é espaçoso, os bancos são confortáveis e a sensação é a de estar a percorrer as avenidas poeirentas dos anos 40 numa poltrona de salão. Quando Rick quer exibir o seu estatuto de chefe underground, opta pelo Chrysler Imperial Crown de 1966. Este é o carro do dia para a verdadeira elite, com um potente V8, de 380 a 440 cavalos, e um interior que o fará sentir-se numa suíte no Waldorf Astoria, Bancos Impelli. Painel de instrumentos com painéis em madeira e suspensão pneumática fazem o carro deslizar como um iate em terra firme. Quando Rick gere o Imperial Crown em leilões ou exposições de automóveis clássicos, parece ter saído de um filme dos anos 60. Quer um pouco mais de estilo? É aqui que entra o Shelby GT 350 de 1967. Nenhum fã de automóveis americanos consegue resistir ao roncar deste fastback. Equipado com um motor windsurf 8 hipotecário de 289 polegadas cúbicas, com 306 cavalos de potência e 45,5 kgfm de binário. Este é o carro que Rick utiliza para sentir a velocidade, mas de uma forma clássica. Sem luxos. Apenas bancos desportivos, um simples velocímetro e uma sensação de aderência ao pisar o acelerador. Só isso. Outra joia da coleção é o Chevrolet Corvette C1, um desportivo clássico que ajudou a definir a imagem do descapotável americano em todo o mundo. Desde o motor de 6 cilindros de 235 polegadas cúbicas até ao V8 Small Block de 327 polegadas cúbicas com injeção de combustível e 360 cavalos de potência. Rick possui o Corvette como um símbolo da sua juventude que nunca desaparecerá. Power Hill é uma máquina de liberdade, onde o rádio AM e o velocímetro de 260 km/h se harmonizam à medida que acelera pelo deserto do Nevada. E, claro, seria negligente não mencionar o Ford de 1932, o automóvel considerado a primeira lenda das ruas. Motor Vive 8, carroceria robusta, estilo revolucionário. Cada linha do automóvel é um manifesto de um período de reconstrução. Rick possui um restauro extremamente raro, que mantém a grelha original, os guarda-lamas arredondados e, principalmente, o cockpit, com o tablier e o porta-luvas preservados ao verdadeiro estilo dos anos 30. Já não é um automóvel. Está congelado no tempo. Vemos um colecionador a viver com paixão. Um homem que compreende que, mesmo vivendo numa mansão de $1 milhão, o mais importante ainda é a forma como se conduz a vida. Filantropia.
Por detrás da fachada robusta e das antiguidades caras da TV, Rick Harrison é um homem de grande coração, especialmente quando se trata de trabalho de beneficência. Desde 2021 que Rick organiza um evento anual chamado Pawn Stars Poker Run, um movimentado desfile de motociclistas no coração de Las Vegas. Mas por detrás do rugido dos motores há uma mensagem muito humana. Todo o evento foi criado para angariar fundos para a Fundação Handley, que apoia pessoas que lutam contra a epilepsia. Um assunto muito pessoal para Rick, uma vez que o seu filho Corey também sofre da doença. Rick também usa a sua fama para angariar fundos vendendo produtos aos fãs, participando em eventos e dando autógrafos, tudo em prol de um objetivo comum: sensibilizar e financiar programas de tratamento da epilepsia nos Estados Unidos. Rick é também um homem que sempre agradeceu aos veteranos, em parte porque a sua família tem uma tradição militar. Ele e a sua família doam regularmente a organizações que apoiam veteranos que dedicaram a sua juventude à proteção do nosso país. Devemos-lhes mais do que um agradecimento, disse Rick uma vez no evento de angariação de fundos. É também um doador silencioso do Exército da Salvação e da Cruz Vermelha Americana, doando centenas de milhares de dólares para assistência em caso de catástrofe. Combate à pobreza e combate à falta de habitação. A nível local, Rick não se esqueceu da comunidade de Las Vegas, o lugar que lhe deu nome e fez carreira. Apoiou inúmeros programas educativos, doou materiais escolares e donativos a centros de saúde comunitários. Para Rick, a caridade não é uma campanha de relações públicas. É a sua forma de retribuir a vida depois de tantas oportunidades. Vida pessoal. Nos bastidores glamourosos de Pawn Stars, a vida pessoal de Rick Harrison tem sido uma montanha-russa de altos e baixos, tanto doces como amargos. É pai de 3 filhos, Corey e Adam, fruto do seu primeiro casamento com Kim, e Jake, da sua segunda mulher, Tracy. A maior tragédia de Rick aconteceu em janeiro de 2024, quando o seu filho do meio, Adam Harrison, morreu vítima de overdose. Adam trabalhava na loja de penhores da família, mas não tinha qualquer interesse em aparecer na televisão. Mais tarde, escolheu uma vida mais modesta como canalizador. Corey partilhou numa entrevista de 2016 que Adam sempre foi uma pessoa reservada. Gostava da vida longe dos holofotes. A morte de Adam deixou um enorme vazio no coração de Rick. Algo que, por mais duro que fosse, não conseguia esconder. Rick divorciou-se 2 vezes, mas não tem medo de voltar a amar. Em 2012, ficou noivo de Diana Burdett, que também tinha passado por 2 divórcios. Casaram-se a 21 de julho de 2013. Em Laguna Beach, Califórnia. Foi uma cerimônia muito Rick Harrison, única e intimista. Danny Coca, apresentador do programa Counting Cars, nomeou-se pastor para celebrar o casamento, enquanto Chumley, uma colega de elenco próxima, foi a pajem. Deste casamento, Rick tem mais 3 filhas, Serena, Sienna e Marissa, e uma vez descreveu-se como um segundo pai sortudo. No entanto, o casamento terminou em setembro de 2020. No ano seguinte, casou com Amanda Palmer, mas a relação durou apenas até 2023. Em março de 2025, Rick anunciou subitamente o seu noivado com Angie Polushkin, uma mulher que raramente aparecia em público, gerando especulações sobre o seu relacionamento secreto desta vez. Rick Harrison não é apenas um empreendedor televisivo, mas também uma pessoa com visões políticas claras. Apoiou publicamente Donald Trump na campanha presidencial e Daniel Rodemer, antigo lutador profissional, na corrida ao Congresso do Nevada em 2020. Harrison chegou a considerar a possibilidade de se candidatar a governador do Nevada em 2022, mas desistiu discretamente. Mais notavelmente, em março de 2023, revelou ao Las Vegas Review Journal que estava a ser abordado por membros do Partido Republicano sobre a sua candidatura ao Senado do Steel em 2024. Estou sempre aberto a ouvir e nunca digo nunca, disse, embora não tenha sido tomada nenhuma decisão final. A menção a Rick Harrison nos círculos políticos mostra que a sua influência se estende para além do mundo dos reality shows. Rick Harrison é mais do que um simples antiquário. É um exemplo vivo de como o sucesso não se mede apenas em dinheiro, mas também no valor que se deixa para trás. De herança de família a uma influência nacional, a sua viagem inspirou milhões. Obrigado por se juntar a nós enquanto exploramos a vida de Rick Harrison. Se achou este vídeo significativo, goste, partilhe e subscreva o nosso canal para mais histórias inspiradoras. Estamos aqui a contar a história real, porque você merece ouvi-la.
Obrigado por ver este vídeo e até os próximos. Adeus.